Olá pessoal, advogado de imigração Mark Moraes, falando diretamente aqui de Miami, na Flórida, para comentar sobre o último memorando do USCIS, que foi publicado na última sexta-feira, dia 25 de julho de 2025, a respeito da ordem executiva número 14160. Para quem não lembra, aquela ordem executiva cujo título é Protegendo o Significado e Valores da Cidadania Americana, que tem como ponto-chave aí a limitação de cidadania americana para crianças nascidas nos Estados Unidos, cujos pais não sejam cidadãos americanos nem residentes permanentes. Então, o governo já estaria se preparando, trabalhando em cima disso, para implementar tal ordem executiva, que atualmente está suspensa apenas por uma liminar. Tem uma injunction aí, uma liminar, que está proibindo essa ordem de entrar em efeito aí, né? Ter eficácia aí. Porém, essa liminar pode cair, pode ser mantida, mas também pode cair. Caso caia, o governo vai implementar com força total essa ordem executiva. Para lembrar, a ordem executiva diz que uma criança nascida nos Estados Unidos, de uma mãe que esteja aqui no país ilegalmente e cujo pai não seja cidadão americano ou residente permanente dos Estados Unidos, essa criança não será considerada cidadã americana ao nascimento, ou seja, não terá benefícios aí do jus solis, né, o jus soli. Da mesma forma, uma mãe que esteja nos Estados Unidos legalmente, mas temporariamente, ou seja, com um visto, um status de não imigrante, e cujo pai também não seja cidadão americano ou residente permanente, uma criança nascida aqui, dos pais nessas condições, também não será considerada uma cidadã americana ao nascer, né? Ou seja, mãe que esteja aqui ilegal, ou que esteja aqui legalmente, mas temporariamente, e que o pai não seja cidadão americano nem residente permanente, ou seja, não tenha green card, crianças que nasçam aqui nessas condições não serão consideradas cidadãs americanas. Qual é a situação, exemplo de situação da mãe que esteja aqui legal, mas temporariamente? Turismo, estudante, visto de trabalho, mas temporário, inclusive vistos, status de dupla intenção, né, vistos que autorizam a dupla intenção, como o L1, o H1B, o O1, E2. Nessas condições, crianças nascidas aqui, de acordo com a ordem executiva, se ela entrar em vigor, essas crianças não serão consideradas cidadãs americanas. Esse memorando do USCIS ainda trata de uma situação importante. Tudo bem. E como fica a situação de uma criança cuja os pais estejam aqui legalmente, mas temporariamente? Como fica a situação dessa criança? Ela vai nascer, ela não entrou com visto aqui, né? Ela não vai ser considerada cidadã americana. O governo está trabalhando em cima para adotar uma situação onde a criança poderia ser registrada e receber o mesmo status temporário dos pais, né? Por exemplo, se a mãe estiver aqui com um status F1 de estudante, a criança, ao nascer, de acordo com a ordem executiva, ela não seria considerada cidadã americana, mas ela poderia se registrar para ter o mesmo status legal da mãe, seja ela estudante, ou turista, ou L1, né? No caso aí seria o L2 dependente, ou H1B, aí seria o H4 dependente. Então, o governo, para quem não teve oportunidade, é bom ler esse memorando, ele define, né, o que significa que estar nos Estados Unidos legalmente, mas temporariamente, qual que é a definição de unlawful presence, enfim, é bem interessante esse memorando e o governo aí já estaria se preparando para implementar, né? Então, vamos ver se isso vai entrar em vigor, acompanhar aí o que vai acontecer com essa ação aí, essa liminar, suspendendo a eficácia dessa ordem executiva. Muito obrigado e até a próxima.